Alô, amigos do blog de Carlos e Manso Correio do Povo, alô, amigos do multimídia, profissionalíssimo multimídia do Correio, uma equipe jovem e talentosa de jornalistas. Eu tô ali, né, não sou jovem, mas acredito que tem algum talento, né, porque a gente está muitos anos no meio do automóvel, com uma ampla audiência, graças a vocês, e hoje eu apresento aí um carro elétrico, dou um presentinho elétrico. Não é torradeira, não é ar-condicionado, nem refrigerador. O que se liga na tomada agora cada vez mais é o automóvel. O mercado elétrico está crescendo no mundo, ainda não está crescendo no Brasil, mas para vocês terem ideia, já tem países europeus como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, principalmente os países nórdicos, onde os automóveis elétricos já formam quase 80% do mercado automobilístico. Países que têm uma tradição evidentemente ecológica muito maior que a tradição brasileira e tem seu país de menor território e são países também muito ricos, né? Então eu falo isso porque o carro elétrico ainda tem um preço diferenciado para mais em relação aos carros normais. Isso com o tempo vai equalizar na medida que a produção de carros elétricos aumenta no mundo. Na Europa há uma previsão aí de 35% de aumento na demanda por elétricos já a partir agora do ano de 2020. E a Nissan do Brasil, através da revenda profissional Revenda IESA, me cedeu aqui por uma semana um Nissan Leaf. A minha primeira experiência com o Leaf, amigos, aconteceu num convite da Nissan, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, na fábrica de Resende, e eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e testar o Leaf que estava lá. O Leaf é vendido com carregador portátil, mas aqui no Brasil é o seguinte, todo carro elétrico é uma corrente elétrica contínua. Os prédios residenciais são uma corrente elétrica alternada. Portanto, é um diferencial que não se pode colocar esse carregador num edifício sem ter autorização dos condôminos. E também vai ter que ter uma autorização da Companhia de Energia Elétrica, já que não existe ainda uma legislação específica de gasto de energia elétrica gerado por carros elétricos. Então, é uma coisa complicada aqui no Brasil ainda se ter um carro elétrico, porque falta, evidentemente, uma rede de distribuição de energia, os postos de carga, que estão se proliferando nos países do primeiro mundo. A Europa nórdica, os países como Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, já estão com grandes redes de distribuição elétrica. É realmente algo notável o que tem de eletricidade já disponível nesses países, de milhares de postos de recarga, porque países que já são ligados a temas ecológicos, que protegem muito o meio ambiente e que de repente para eles é mais agradável, é uma política de Estado ter, por exemplo, carbono zero a partir de 2025. Eles vão conseguir esses países nórdicos. Agora o resto da Europa já entrou na onda ecológica porque está com a regra ambiental Euro 7, que determina 105 gramas de dióxido de monóxido de carbono por quilômetro rodado. Todas as montadoras sabem que não vão atingir essa quantidade, essa redução drástica se continuarem com suas frotas somente de carros a combustão. 2 meses atrás, a Volkswagen anunciou um investimento de 66 bilhões de euros só para a produção de carros elétricos até 2025. A Volkswagen vai mudar toda a frota, vai ser elétrica até 2030. Ela quer ter a primazia, ela quer ter o pioneirismo de ser uma montadora totalmente elétrica. As outras montadoras seguem pelo mesmo embalo, e mesmo aquelas que sempre fizeram da fúria e da velocidade o seu marketing, como são as marcas alemãs, estão também investindo muitos milhões, e os presidentes dessas montadoras vão para a mídia e falam, como o Ola Källenius, o presidente da Mercedes, que disse: olha, a nossa vida não está sendo fácil, nós somos as montadoras da performance, agora nós vamos ser as montadoras da performance elétrica. Isso exige uma enorme adaptação nossa e também uma adaptação dos nossos consumidores aos futuros Mercedes elétricos que virão por aí. Também os carros híbridos, né? O próximo passo aqui no Brasil não será o carro elétrico. Ainda nós passaremos por uma fase de carros híbridos, quer dizer, carros que têm dois motores, uma combustão e um motor elétrico, e que são carros extremamente eficientes, como o Corolla, o Toyota Corolla híbrido, que faz até mais de 20 km por litro em cidade sem ser um carro elétrico. Mas tem um motor elétrico que dá para rodar com esse motor elétrico
somente aí uns 20 km. Não é o caso desse aqui. Vamos dar alguns dados técnicos para vocês. O Renault Leaf foi lançado em 2010, ele vendeu até hoje 450 mil unidades, é um sucesso de vendas, sendo elétrico, logicamente, né? Ele tem uma autonomia de 240 km, que vai depender da maneira como você dirige. Eu estou aqui num painel muito bonito na minha frente, uma tela aqui de 8 polegadas, que tem todas as informações sobre o sistema de infoentretenimento, que pode ser pareado com Apple Car e Android Auto, pode fazer o pareamento do celular. Evidentemente, inclusive, os apps do celular aparecem aqui na tela, e esse pareamento é bastante completo. Então você pode usar o sistema do carro e o seu celular como uma fonte de recepção e emissão de mensagens, ver os seus vídeos preferidos. Bom, tem de tudo, né? Hoje o carro se transformou numa central de recebimento e emissão de mensagens. A verdade é essa. E brevemente o automóvel estará conectado às cidades inteligentes, e brevemente o automóvel, mais 10 anos à frente, o automóvel também vai colocar o motorista no sofá em casa e vai ser uma espécie de cachorro de estimação que busca o jornal na esquina. Sem motorista, né? O motorista vai ser apenas decorativo. Serão os carros autônomos. Mas voltando ao Leaf, ele tem uma estrutura normal, com suspensões que são independentes na traseira, uma suspensão MacPherson tradicional na dianteira, portanto mantém-se a estrutura de um carro normal. Motor elétrico, não tem nada mais a ver com motor a combustão, não tem um atrito, não tem ruído, o carro é absolutamente silencioso. E aí que a gente nota como esses motores a combustão são barulhentos, né? Porque é uma beleza estar aqui a bordo, falando com clareza, não ouvindo nenhum ruído. Tem uma insonorização espetacular esse Leaf. Eles não economizaram também nos materiais fonoabsorventes, e o carro tem uma suspensão extremamente confiável. Não pensa que não tem nada a ver a mudança da matriz energética. O carro é bom de curva e excelente de reta. Tem uma impecável estabilidade direcional e um alto nível de estabilidade lateral. E não é um carro dançante. Ele tem uma firmeza. O volante é mais leve, só é progressivo na alta velocidade. Ele tem uma leveza que quem não está acostumado vai estranhar um pouco, mas facilita muito a condução urbana num carro que pesa 1.275 kg, não é tão leve. O pack de baterias está aqui, ó, em toda a plataforma do carro. Claro que um pack de bateria significa que para mover esses 1.235 kg não será a bateria do celular, né? Evidentemente, botar uma bateria lá, né? São 200 kg mais ou menos de baterias que eu estou aqui sentado em cima, está na plataforma, mas que acaba gerando uma melhora no centro de gravidade do carro. Foi pensado esse pack para se adaptar a toda a plataforma, distribuindo peso igualmente da frente à traseira. É muito boa a estabilidade desse carro. Mas o mais impressionante, amigos, é aqui, ó, eu estou em circuito urbano. Se tivesse em autódromo, eu já estava fazendo misérias com esse elétrico, porque é impressionante a capacidade de torque de 36.2 kgfm. Isso é um torque de carro esportivo. Esse carro faz 0 a 100 em menos de 8 segundos, superior, por exemplo, ao Polo, que foi lançado agora, o GTS, todo esportivão, mas que faz em 8 segundos e meio. Esse aqui é abaixo do Polo e é um hatchback como o Polo, mais ou menos com o mesmo peso, mas é o diferencial esse motor com esse torque brutal.